Bom dia a todas as pessoas que estão aqui acompanhando a Assembleia Ordinária de novembro de 2023. Eu sou Mônica Alckmin, represento o Fórum DCA, a Organização de Direitos Humanos Projeto Legal, e estou na presidência hoje do SEDCA. Eu vou ler os pontos de pauta nesse momento. Se alguém tiver alguma observação com relação aos pontos de pauta, esse é o momento de fazê-lo. Primeiro ponto, aprovação da ata de outubro. Segundo ponto, palestra Direitos Humanos e o Sistema de Garantia de Direitos de Criança e Adolescente, com o professor Antônio Futuro. Terceiro ponto, a deliberação do calendário de 2025. Quarto ponto, a deliberação do certificado e registro das organizações. 5 ponto, análise do pedido de inscrição de registro da unidade do DEGASE Centro de Socioeducação Irmã Assunção de Gandharra Ustara, e aí vem o número do processo, da UCEI, né? Segundo as deliberações 64 e 72 do SEDCA. E sexto ponto, informes. Alguém tem alguma observação com relação à ata da Assembleia Ordinária de novembro? Mônica, eu queria incluir a questão da FIA, que eu não sei se a gente tem algum encaminhamento daquele documento, ainda está em falta. Isso pode ser nos informes ou é uma deliberação, Fatinha? Eu queria uma deliberação, sim, porque no dia da posse eu fiz a informação por conta da Comissão de Garantia de Direito, né? E o risco do não atendimento às crianças de possuir, da FIA estar exigindo um novo edital. Aí eu não sei, Mônica, queria até que você me ajudasse, porque está em risco. Nós pedimos uma reunião com a presidenta da FIA. Isso. Já estamos aguardando, já retomamos, já temos por ofício, estamos retornando, estamos aguardando o retorno dela. Ela não fez, o Jefferson entrou em contato por telefone, e aí depois ele pode falar qual foi o posicionamento dela. Tá bom. Tá bom, ser? Tá bom. Pode ser. Então, sigamos. As conselheiras e conselheiros receberam a ata de outubro. Eu não sei se tiveram alguma observação. Eu passo esse momento da ata para a Ana Paula, nossa secretária-geral do SEDCA. Ana, você quer fazer alguma observação com relação à ata de outubro? Eu não sei, eu não sei se o Jefferson recebeu no e-mail alguma consideração. Eu fiz. Inclusive, como foi incluída, Jefferson? Eu vou compartilhar aqui. Acho que em verde foi você que fez, né, Ana Paula? Oi? Em verde eu fiz o... Eu não apaguei justamente para poder identificar as alterações que foram feitas. Eu fiz umas complementações. Já incluiu aí a do Rodrigo? O senhor caminhou via e-mail, doutor Rodrigo? Mandei via e-mail no corpo do e-mail. Vou baixar ela. Porque essa aqui só está com as alterações da Ana Paula. Mas já mandei isso há bastante tempo, Jefferson. Mandei sexta-feira, dia 22, às 16h38. Eu vi que estavam com altas alterações, gente, só que na hora de imprimir, acabou que... Olha como é que ficou o destaque. Eu não consigo ler agora, entendeu? Então, assim, não me adiantou ter imprimido. Só isso. Porque o destaque ficou como se tivesse borrado, entendeu? Bom, aí Na verdade, eu fiz mais complementações, alguns ajustes também de ortografia e considerações mais na parte também que os adolescentes falaram, que não estava assim, não estava completo, né? E fui complementando. Bom, aí eu pergunto se com a complementação que a Ana Paula fez e que o Rodrigo colocou, nós podemos aprovar ou se as conselheiras e conselheiros pedem um tempo para reler com essas alterações.
Desculpa interromper, que eu coloquei aqui a fala do Rodrigo no chat. Pergunta às conselheiras e conselheiros se podemos aprovar com as complementações da Ana Paula, podemos colocar em votação, ou se vocês precisam de mais tempo para ler. Gente, Precisam- desculpa atrapalhar, mas a Nina me mandou uma mensagem agora dizendo que ela não estava conseguindo entrar no link. Eu vou falar para ela que eu consegui entrar com o link que está no grupo, tá? Tá. Obrigada, Flávia. Gente, eu vou colocar em Tá dando caráter eco de aí votação. entre você e o Jefferson, Mônica. Não é a Fatinha, Jefferson também. Sim. Desliguem o microfone quando não estiver falando, por favor. Ah, tá, desculpa, eu esqueci. Jefferson também. Eu vou colocar em votação. Jefferson, desliga também o seu, por favor. Tá ok, só. Eu vou colocar em caráter de votação, então, se a depender do número de votos, a gente vai perceber se os conselheiras e conselheiros precisam de mais tempo para ler. Então, em caráter de votação, apenas conselheiras e conselheiros votam. Quem aprova a ata de outubro, por favor, levante ou sinalize com a mãozinha ou levante a mão no bate-papo, ou coloque no bate-papo. Pode abaixar as mãos, ainda em caráter de votação. Quem não aprova a ata de outubro, por favor, levante as mãos. Ou sinalize no bate-papo. Ainda em caráter de votação, quem se abstém da votação da ata de outubro, por favor, levante a mão ou coloque no bate-papo. Tem 2 abstenções no bate-papo, Margarida e a Cláudia. E agora o Arthur também se absteve. Eu também, Nina. Nina também se absteve. Então, mas seguimos, né, a votação. Nós tivemos quantas aprovações, Ana Paula, Jefferson? 7 aprovações e 2 abstenções. 3 abstenções com o Arthur, 3. por favor. 4 com a Nina. 4 com a Nina, obrigada. Então, sigamos a ata de outubro aprovada. O professor Futuro entrou na sala? Não, então sigamos sem esse ponto da palestra. Vamos para a aprovação do calendário 2025. Depois, você coloca na apresentação, Jefferson, por favor. Nós, ao montar o calendário, nós priorizamos o que está previsto nas nossas normativas, que são as mesas diretoras sempre na terceira quarta-feira do mês e as assembleias sempre na quarta-feira do mês. Quando uma coisa ou outra, ou mesa diretora, ou assembleia, caem num período ou de feriado, num dia, ou de feriado, ou num dia festivo de outra atividade, aí nós podemos adiantar, ou sempre adiantar, porque, a não ser que tenha uma quinta-feira no mês. As assembleias, elas não podem passar para o próximo mês. Então, se a quarta-feira cair num feriado e não tiver uma quinta-feira, ela sempre será adiantada. Então, foi dessa maneira que nós montamos o calendário. A proposta, desculpa, gente. A proposta é que no mês de janeiro a assembleia não aconteça nem mesa diretora nem assembleia, que aconteça o planejamento do SEDCA. Portanto, o mês de janeiro não terá nem assembleia, nem mesa diretora, nem assembleia, porque nós vamos fazer o nosso planejamento interno. Então, essa é o que deve estar no... isso tem que corrigir, tá, Jefferson?
porque está parecendo que as datas são plenárias e não tem plenárias, como vai ser publicado, então é importante que coloque que será o planejamento. Outras atividades, porque nós temos previsto também no nosso calendário, mas isso a gente só vai conseguir definir na nossa Assembleia, no nosso planejamento, nós temos previstos que realizaremos audiências públicas, o SEDCA vai realizar audiências públicas, o SEDCA vai realizar a Assembleia descentralizada, ou seja, a ideia é que a gente vá ao município, né, ou pelo menos a um município que consiga reunir o território, então, né, aquela região. Então, isso ainda vai ser. Hoje nós vamos aprovar esse calendário seco, que são as mesas diretoras e as assembleias, tirando o mês de janeiro. E as outras atividades, né, que são as audiências públicas, que são as assembleias, que vai ser nessa data que está aí, mas que serão descentralizadas. As outras atividades que nós podemos fazer fora desse calendário será uma deliberação posterior ao mês de janeiro, que será a Assembleia, tá? Que será o planejamento. Então, feita essa explicação, eu vi que o Arthur está com a mão levantada, não sei se é da outra ou se é dessa ainda. Desculpa, é da outra ainda, desculpa, é da outra. Sem problema, Arthur. Então, eu vi a mão levantada da Paloma, é isso? Isso. A minha mão Paloma. também, Mônica, a minha mão também levantou. Eu queria, por favor, pedir que, já que isso vai ser publicado e que isso vai ser a programação em janeiro, que fossem datas seguidas, Mônica, que se fossem 2 dias, por uma questão da ida de Volta Redonda até o Rio, fica mais fácil serem 2 dias seguidos, porque aí eu posso conversar com o Sam ou com o Lucas, alguma coisa assim, da gente se abrigar em algum lugar, porque se conseguir 2 vezes na semana o carro, e eu acredito que é primordial que essas 2 de programação sejam presenciais. Então, para pedir o carro 2 vezes, eu acho inviável. Se puder, ainda mais porque o CMDCA tem férias em janeiro. Tá, eu coloquei aqui como uma proposta, Paloma. A gente ainda bota isso hoje, tá? Fatinha. Eu vi que em julho, Mônica, quarta-feira, dia 23 de julho, que já está marcada a Missa da Candelária. É uma data também que, para a gente que está na militância, é primordial essa data, dia 23 de julho. Então, Fatinha, nós conversamos sobre isso na mesa diretora, eu não sei se você Ah, estava. tá, não. Que a proposta, a gente deixou essa data, que quem sabe a gente faz dia 23, uma audiência pública, a gente faz alguma coisa projetando a data da Candelária. Sim, e aí então isso a gente tá vai bom. decidir no planejamento. No planejamento tá bom, valeu, tá bom. Márcia Gato. Oi, as datas estão todas no ano de 2024. Tem que mudar, que é 2025. E outra coisa, eu estou achando dezembro, por que dezembro está tão assim adiantado? Porque a Assembleia é dia 10/12, inclusive dia 10/12 é Dia Internacional de Direitos Humanos. Acho complicado. Acho que tinha que botar mais para frente. No mês de dezembro. Sim, e botar todas as datas, por favor, no ano de 2025. Jefferson, isso é importante, tá? Fazer essa alteração do ano, porque na hora de construir botou 24. Sim, foi. Tá. Não, eu também acho, dia 10 de dezembro é uma data muito. A semana de 10 de dezembro é uma semana bastante complicada. Aí eu não sei qual é a proposta, a gente jogar, porque ela não está na quarta-feira, né? Ela está. Alguém está com o calendário aí? É porque eu tô no celular, é péssimo fazer reunião no celular. Espera aí que eu vou pegar aqui um calendário, uma agenda do ano que vem que eu já tenho. A quarta-feira seria eu creio que nós antecipamos porque... É no Natal.
A próxima quarta, quarta-feira cai para exatamente. 24. Exatamente. É isso. Eu acho que o que a gente pode fazer é fazer no dia 17, que aí fica na terceira quarta-feira do mês. Eu acho que é melhor. Né? Podemos alterar para isso, dia 17, vocês concordam? Aí a gente ficaria, aí a mesa diretora, a gente pode fazer como a gente fez nesse mês que a gente pulou uma semana. A gente pode fazer no dia 3, é ruim que cai na Assembleia do Fórum, mas a gente dá um jeito. A mesa diretora fica no dia 3 mesmo e a Assembleia fica no dia 17. Pode ser? Todos concordam? Por mim, sim. Por mim, sim. Tá, depois só deem uma confirmada depois, se todos, todas estão na terceira quarta-feira e na quarta quarta-feira, com essa alteração específica do dia 17 de dezembro. Eufrásia levantou a mão, não sei se mais alguém levantou a mão, gente, eu não vejo daqui. Eu também não sei se mais Enganada, alguém... dia 17 é quarta-feira ou dia 18? 17. Tem certeza? Eu estou olhando aqui o calendário. Peraí, eu estou com a agenda aqui do ano que vem. Peraí, gente. Não. Tá. Não, a gente está. Você está falando do ano que vem, Margarida. A gente está falando de 2025. Está falando do ano que vem. 17 de dezembro, é quarta-feira sim, gente. Conferi aqui no calendário. Mas a gente não está falando de dezembro agora? Não, é do está ano falando que de vem, é o 2025, calendário. Margarida. 2025. Ok, estamos falando do calendário do ano que vem, mas eu tinha impressão que se falou de dezembro agora, que tinha dia 10 e que, portanto, tinha sido antecipado demais a Assembleia. Não, é da 2025, desse calendário aí que está na tela, Margarida. Ok. O que eu estava querendo falar sobre o calendário, porque a Paloma até colocou aí que seria importante, se forem 2 dias de planejamento, serem dias seguidos, eu estava sugerindo, até coloquei aqui no chat, que ao invés de ser 15 e 16, se pudesse ser 22 e 23, porque 20 é feriado, e eu estou pedindo alguns dias de férias em janeiro, emendando com recesso. Então, o recesso acaba dia 6, e eu estou pedindo 10 dias de férias, então eu não vou estar no que vem. E não sei como vai ficar a representação da CDDICA no Conselho com a mudança da gestão da Defensoria Pública, que será em janeiro, entendeu? Então, eu estou sugerindo, porque também não sei quem vai vir, se eu vou continuar, a Zambuja provavelmente não vai ficar na coordenação, né, como ele já tinha adiantado, enfim, e aí eu estava propondo ser no dia 22 e 23, porque 15, se eu estiver no SEDC ainda, provavelmente eu não estarei presente, porque vou tirar alguns dias de férias, era isso que eu queria colocar. Tá, eu acho até melhor, que aí fica mais para o final do mês, a gente vai ter que arrumar, inclusive, o espaço para fazer esse planejamento. Gente, então, olha só, a proposta do que está aí do calendário, vamos ver o que nós modificamos do que está aí. Primeiro, modificando o 2025, né, que foi um erro de digitação, isso não é problema. Depois a Ana, junto com a equipe, vai verificar se realmente está na terceira quarta-feira do mês a mesa e na quarta quarta-feira do mês a Assembleia, se todos os meses estão assim. A proposta que nós temos é que no mês de janeiro a gente realize o planejamento no dia 22 e 23 de janeiro. Isso é importante que a gente defina agora, porque a gente vai ter que procurar o espaço para isso. E a mudança de dezembro, que é a mesa só a mudança da Assembleia, tá, Jefferson? Ao invés de ser no dia 10, a proposta é que seja no dia 17. Você já consegue mudar agora, Jefferson? No documento? Não, tá, mas eu vou fazer isso agora. Tá. Então, que seria no dia de dezembro, dia 17, e não no dia 10. Vocês estão preparados? Estão prontos para votar? Então, é esse calendário, sendo que janeiro será 22 e 23, planejamento, e dezembro, dia 17, a Assembleia. E todos os anos serão 25, né? Isso vai mudar depois, todos serão 25. Podemos aprovar esse calendário, botar em caráter de votação com essas alterações?
Então, em caráter de votação, calendário 2025, com essas alterações que fizemos, quem aprova o calendário 2025, por favor, coloque a mãozinha aqui ou coloque no bate-papo. Podem abaixar as mãos, por favor. Quem não aprova esse calendário com as alterações? Arthur, você abaixa a sua mão, por favor? Quem não aprova? Ainda em caráter de votação, quem se abstém da votação do calendário 2025, por favor. Bom, quantos votos nós tivemos? Jefferson, Ana Paula? Contou o meu? Contou, né? Sim. Quantos votos nós tivemos? Foi unânime. Não tivemos nenhuma obstação. Então, você só coloca a quantidade, tá, de votos, mas foi unânime, e depois a gente vai publicar esse calendário. No quarto ponto agora, e aí depois a gente tem que procurar, tá, o espaço para o dia 22 e dia 23. Já coloco aqui, eu não sei como está a relação com na defensoria, com os espaços, Eufrásia e Azambuja, se vocês puderem verificar a possibilidade do auditório do próprio edifício garagem. De que horas a que horas, Mônica? Nós não definimos isso. Normalmente a gente faz... 10 a meio-dia, 10 a 1? Eu acho que a gente pode fazer de 10 a 1, todos concordam? Que horas? Eu já vou mandar um e-mail agora para reservar. 22 e 23 de janeiro? 22 e 23. Obrigada, Zambuja. Nesse caso, não seria melhor fazer o dia inteiro, então, gente? É que eu achei que eram os 2 dias. Pensei a mesma coisa, 2 dias Até para o inteiros. pessoal que vem de longe. 2 dias inteiros? Não, gente. Um inteiro, Rodrigo. Primeiro dia, a quarta-feira. Juntar os 2 turnos em um dia só. Um dia inteiro. Dia 22, então? Dia 22? Não, 2 dias inteiros é suicídio. Não, 22 Por isso, 22, então, de 10 às 17. 22, 10 às 17 para pedir reserva. Isso. Podemos seguir assim? Paloma, para você ficar melhor assim? Paloma, todo o pessoal de fora, né? Que não é só Paloma, na realidade. Paloma, Pierre, Silvana... Quem é de outro município? De repente, dia 23, Pro poderia fazer alguma coisa remota, caso ainda fique alguma pendência, né? Talvez. Mas... Não, remota não dá não, Eufrásia. Planejamento remoto falando assim, não... em janeiro, dia seguinte, 23, que está reservado no calendário, se precisar ter alguma reunião remota, mas não híbrida, eu estou falando remota, cada um do seu canto, entendeu? Mas presencial dia 22. Dia 22, e nós precisamos do CPA. Então, depois tem que ver como é que a gente dá a estrutura de participação do CPA para esse dia 22, tá? A gente vai ter que pensar entre nós, porque a gente ainda não tem nenhum apoio do governo nesse momento, né? A gente está esperando que tenha a partir do ano que vem, mas temos que ver com o governo. Arthur, você está aí ainda? Arthur, a subsecretaria... Sim, estou aqui. A subsecretaria conseguiria um apoio para a vinda do CPA nesse dia 22, o dia inteiro? Seria o transporte e alimentação? Eu quero saber quantas pessoas são, de onde são. O transporte, talvez eu consiga. A alimentação vai ser mais difícil.
Tá, se você já conseguiu o transporte, já Ana, você consegue o mais rápido possível identificar quem pode no dia 22 e de onde são? Vou colocar aqui para eles. Agora, se for de outra cidade, eu consigo transporte com a prefeitura, como a gente já tem feito articulação por ofício. O que é necessário transporte é os que vêm do Rio, né? É esse o transporte que é mais necessário pagar. E a alimentação, sem dúvida nenhuma, é fundamental. Mas eu já vou colocar aqui para eles. Tá, e a gente Ó, a vê Alice como é que levantou a mão. A Alice é do CPA e está aqui. Alice, Assim, pode falar? posso. Como eu tenho a realidade dos adolescentes do CPA, eu percebo que existem alguns CMDCAs que eles cedem sim o transporte. Então, como a Ana Paula falou, a gente não precisa dar tanto foco para o transporte, mas sim para a alimentação, porque é uma falta de respeito descomunal a gente ir para uma assembleia, a gente fazer o nosso encontro e a gente ter que ficar passando chapéu para um monte de ONG para a gente conseguir a nossa alimentação. Muito obrigada pela oportunidade. Obrigada, Alice. Nós colocamos... Arthur, pode falar. Me tira uma dúvida, Ana Paula, no estado do Rio de Janeiro, no município do Rio de Janeiro, quais seriam as localidades? Onde seria o ponto de partida? Você teria essa previsão? E quanto à alimentação, quando se trata do Estado, a gente precisa ter uma previsão. A gente não tem essa previsão prévia, a gente não tem como fazer nenhum tipo de planejamento para a alimentação. Isso daí é questão de fato. Isso daí é qualquer órgão da administração pública. Arthur, os adolescentes que são do Rio, eles são de Campinho, Pé de Madureira, Del Castilho, Guadalupe, Padre Miguel. Então, a gente sempre vê um ponto de encontro, né? Quando a gente está organizando os encontros para isso. Então, acho que a gente pode tratar disso posteriormente, para ver se, às vezes, a gente marca pontos de encontro que sejam mais fáceis para eles, né? Então, isso tem que ser também conversado, porque não é só a administração pública que precisa desse planejamento, a gente também se planeja. Eu acho que para cada dia da Assembleia, já prevista nesse calendário de 2025, já é fundamental garantir essa estrutura para eles, porque já está posto que a representação de adolescentes do CPA é necessária nas assembleias, e a gente já tendo um calendário publicado, a gente já tem também uma orientação específica já para a participação deles, entendeu? Que eles, para eles estarem presentes, transporte e alimentação é fundamental. Então, a gente já tem uma orientação aqui pelo calendário também. Mas eu me coloco à disposição, Arthur, para a gente articular isso aí nos detalhes, tá? Muito obrigada. Eu tenho uma pergunta, eu levantei a mão antes, é bem rápida. Como que é complicado ver a infraestrutura, transporte, alimentação para os adolescentes, para essas assembleias, sendo que isso já está posto lá, que os adolescentes têm que estar na assembleia? Por que é mais complicado resolver isso para os adolescentes? Vamos lá, Alice, eu vou te responder de forma muito objetiva e também, Ana Paula, no que você falou. Acho que as duas perguntas, as duas colocações vou customizar aqui uma resposta só. Isso foi feito de forma interna aqui no SEDCA. Muito embora exista a publicação no Diário Oficial, e tem que ter um processo administrativo informando a administração pública desses dias, da necessidade, de quais pessoas são, de tudo de forma muito pormenorizada. Então não adianta isso ser definido aqui dentro, isso ser publicado no Diário Oficial, mas isso não ter um processo administrativo de forma pormenorizada, explicando a administração pública. Isso também não pode ser com um mês de antecedência. Por quê? Igual a gente planeja nossas casas e tudo mais, empresas se planejam, o Estado também se planeja. Só que o planejamento do Estado, ele entra no orçamento. Então isso tem que ser feito de maneira prévia. Então, o SEDCA esse ano está se organizando dessa forma, vai informar isso, para a gente ter provisão para todo ano que vem atender não só o CPA, como outras necessidades. Então, assim, não tem como a gente ter um dispêndio financeiro de menos de um mês. Isso não funciona dessa forma. Entendeu? Então, a gente precisa de um processo administrativo. A lei diz isso. O Estado,
A administração pública é regida pelo princípio da legalidade estrita. Então, tem que fazer estritamente aquilo que a lei determina. De forma contrária, não tem como. Então, assim, o tema da criança e adolescente é prioridade absoluta, sim, mas nós temos regras de administração pública, regras legais, que elas devem ser seguidas. Antes ao tema orçamentário. A gente precisa dessa provisão, dessa organização. Bom, explicações dadas, o SEDCA já solicitou, já encaminhou, logo que nós assumimos, nós encaminhamos quais serão as necessidades de manutenção do SEDCA, né, para a coordenadoria, né, de conselhos, já encaminhamos essas necessidades, a gente só não definiu ainda dias e quantidades. Então, o interno do Estado já sabe que terão audiências públicas, que terão publicações, que terão a presença do CPA, que terão fiscalizações, e que para cada uma dessas ações nós vamos precisar de transportes, de alimentação, de custeios. Então, o que nós vamos fazer agora em janeiro é definir quando e qual os valores, né, qual a quantidade que a gente vai precisar de cada atividade. Cabe a explicação que Mônica, já... que eu levantei a mãozinha aqui. Deixa eu Quando só você terminar de falar. Aí eu te falo. Mano, eu vi que você levantou a mão. Cabe a explicação que em outras épocas nós também já fizemos isso, nós tínhamos uma destinação orçamentária de manutenção ao SEDCA, que não é fundo, que não é outra... editais, né, que é uma verba de manutenção do SEDCA, que é uma obrigação legal, né, que está no Estatuto, que está na Constituição Brasileira, que é a responsabilidade da Secretaria a manutenção do SEDCA, né, dos conselhos de direito. E para essa manutenção há de vir uma destinação orçamentária, que deveria estar no orçamento da Secretaria a qual nós somos vinculados. Nós passamos alguns anos aí sem essa destinação direta, né, que seria lá a previsão mensal de manutenção do SEDCA, mas que nós esperamos que isso vá ser resolvido a partir de agora, 2025. Fala, Arthur. Arthur? Mônica, então, estou aqui. Quando eu falei que, de fato, né, foi encaminhado já esse documento para esse provisionamento do ano que vem, então a gente precisa também saber, precisa de carro para os adolescentes, tá bom, quantos adolescentes? Você falou que a gente vai fazer isso no ano que vem, porque pode ser um carro para 5 lugares, para 4 lugares, 4 pessoas, pode ter que ser uma van. Então a gente tem que prever isso. E quanto a essa questão, só para fazer uma distinção, em nenhum momento eu estou falando que são recursos do fundo, são recursos para o conselho, mas isso não fica numa conta do conselho, obviamente, isso fica na conta da administração pública, fica na conta, assim, a responsabilidade é da sede do DH, mas não pode chegar também nesse mês e falar assim, olha, tem aqueles recursos do fundo, os recursos para o SED, que esse mês aqui, daqui a 2 semanas a gente vai fazer um evento que precisa de COF. Não é dessa forma, a gente tem que ter esse planejamento, porque dentro do PCA, do plano de contratações anuais, que é feito todo esse provisionamento também de tudo, de COF, de transportes, de todo esse aparato necessário para o SEDCA. Então, assim, vamos lá, a gente vai calcular um evento por mês, qual a estimativa de pessoas? Estimativa de tantas pessoas. Isso daí já vai ser previamente inserido nesse plano de contratações. E daí vai ser realizado, vai ser prestado, obviamente, os serviços, os produtos, né, da forma que foi provisionado. Então, assim, só para deixar claro o que eu estou falando. Não, então, foi a mesma coisa que eu falei, né? Na realidade, só que antes a gente já tinha esse provisionamento, né? Já tinha, isso já estava na verba da Secretaria, né? Porque é obrigação de manutenção do SEDCA. Mas a gente vai resolvendo essas questões. Sigamos agora para o 4º ponto. Alice, te respondemos as questões que você colocou? Sim, responderam sim. Muito obrigada. Obrigada, Alice. Sigamos agora para o 4º. Mônica, Ana levantou. Fala. Só aproveitando que você falou e não está na pauta, né, essa questão do ofício que foi elaborado com a manutenção, né, fixa do SEDCA, eu queria ver se temos algum retorno desse encaminhamento,
se o ofício foi encaminhado, se tivemos algum retorno, porque nós mandamos, né? Eu trabalhei também junto com a Secretaria do SEDCA na organização daquele material do ofício, com os itens, né? Então, acho que hoje é uma boa oportunidade para ter esse esclarecimento aí, essa atualização, se possível. Teve algum retorno, Jefferson? Vou verificar, mas eu fiz todos os ofícios encaminhados, eu fiz cópia para a senhora, dona Mônica, como a senhora orientou. Sim. Pode fazer agora também para a Ana, tá, Jefferson? Que aí a Ana também acompanha é bom que a gente vai acompanhando, né? Porque aí não fica só com você também, a gente acompanha. Depois você verifica. Só uma complementação, porque o Arthur sempre toca nesse ponto e ele está corretíssimo. As coisas precisam mesmo ter um planejamento. Às vezes, o que ocorre é que demora muito esse retorno para onde foi encaminhado. E aí, esse tempo de retorno, o tempo que as burocracias precisam ser ajustadas dentro da administração pública, né? Tudo que precisa ser feito, que é necessário para garantir a transparência, às vezes esse tempo leva um tempo muito grande, e quando a gente retorna, já chegou fevereiro, né? E a gente ainda não tem essa manutenção fixa. Então, acho que talvez fosse interessante a gente também fazer um contato, talvez telefônico, né, com esse setor, né, que está verificando isso, para ver o andamento, porque só esperar, a resposta do e-mail, às vezes, ela é muito demorada também, né? Só mesmo esse adendo. Importante, Ana, importante. Vamos seguir agora para o quarto ponto. Quando o Jefferson tiver a resposta, ele coloca aqui. É a deliberação do certificado e registro das organizações. Todos os conselheiros tiveram acesso ao texto base, né, que foi apresentado pelo Arthur, e eu não, até o momento em que eu tinha dado uma olhada, eu tinha feito algumas observações, mas não vi mais ninguém tendo feito. Aí eu não sei se a gente já pode aprovar. Rodrigo. Eu peço até desculpas aos conselheiros e conselheiras, eu tenho algumas considerações, sim, eu não conseguia enviá-las antes por conta de compromissos, férias, afastamento para compromisso nos Estados Unidos, então realmente a minha agenda ficou complicada. Então, se vocês... Eu tenho, por exemplo, acho que o nome da resolução pode ser regulamenta a chancela de projetos nos termos do artigo 260, parágrafo 2º-B da Lei 8.069. Tem um considerando que estava municipal, tem que mudar para estadual. Eu acho que isso eu mudei, não tenho certeza, porque eu mudei algumas... Segundo parágrafo. Eu mudei tudo que estava municipal, eu tentei alterar para estadual, não sei se esse me passou. Não, tá, mas então, acho que não, acho que talvez eu esteja com uma versão antiga. Tem um lugar que chama, tem um considerando... Ainda não considerando, Jefferson, lá em cima. É antes de entrar o primeiro capítulo. É o Jefferson que está mexendo? Aí, nos considerando. Tem um considerando que fala conforme disposto Sim, no parágrafo 2º do artigo 260. É que eu agora estou tendo que... Vocês estão botando doações subsidiadas. Vocês querem falar de doações subsidiadas ou é dotações, no sentido de dotações financeiras? Arthur, Arthur está com a mão levantada, porque foi ele que escreveu o texto base. Arthur, pode falar. Mônica, então, vamos lá. Como eu falei, esse texto eu escrevi em novembro do ano passado. Eu falei isso na reunião de mesa diretora. Na verdade, eu falei isso na Assembleia também, na última, e estou falando hoje. Reconsidero esse texto inteiro. Esse texto não está adequado. Não está certo. Mas a gente teve esse tempo todo para alterar, Arthur. Você não alterou nada. Não alterei. Então, assim, mas só para ficar claro. Você sempre frisa, o texto que o Arthur apresentou, deixar claro. Esse texto, eu falei isso, tem que ser revisado. Tem que ser substituído.
que esse texto ele está técnico. Esse texto está técnico. Por que eu não apresentei novo texto e novas considerações? Eu já estou em consulta com o Tribunal de Contas do Estado, tá? Porque eu quero fazer da melhor forma. Só que nós estamos em período de aprovação de orçamento na LERJ, acho que todos estão acompanhando isso, então eu estou muito debruçado, não sei se todos viram também, nas mais de 2 páginas né, de maneira imprescindível, de maneira histórica, tem um orçamento grandiosíssimo para a defesa do adolescente, fruto do trabalho de tempo. Eu estou trabalhos, e esse é um tema que dá também minha responsabilidade. Arthur, Então, a sua ligação está muito... A sua internet está ruim. Eu entendo que você deva estar com muitos compromissos pela subsecretaria, não estou questionando isso. Todos nós da sociedade civil estamos no final de ano, um final de ano muito complicado. Eu estou aqui em Recife, no meio de uma atividade, parando para vir para cá. Eu acho que a questão nós temos que aprovar, os municípios estão nos cobrando, sabe, assim, as pessoas estão nos cobrando, as organizações estão nos cobrando. Essa já é a 4ª assembleia que a gente coloca esse ponto de pauta e retira o ponto de pauta, coloca o ponto de pauta e retira o ponto de pauta. Mônica, eu só estou fazendo, assim, desculpa te falar, parece que a responsabilidade é só minha. Parece que a responsabilidade é toda sobre mim. Eu só estou fazendo a consideração seguinte, que o texto que eu fiz, eu reconheço, esse texto aí está equivocado, revisto minhas considerações, reconsidero minhas colocações, estão erradas. Estão erradas. Esse texto eu apresentei em novembro do ano passado. Estão erradas. E a gente, a partir de lá, nesse período, até quando foi colocado em pauta agora, não tínhamos pego mais. Nesse período que colocamos em pauta, eu estou em contato com o TCE, como você falou, a sociedade civil está cobrando, tem suas 1000 demandas, mas o doutor Rodrigo tinha compromisso nos Estados Unidos, estava de férias, não pôde ver. Então, assim, é um conjunto de fatores que a gente não está conseguindo deliberar. E eu estou desempenhando meu papel é o seguinte, de fazer o trabalho mais técnico possível. Por quê? É um tema novo. Não adianta, por exemplo, fazer um documento, entregar e depois a gente ter problema com o Tribunal de Contas e o Ministério Público. Não adianta. É um tema novo. E eu falo muito mais, por exemplo, emendas parlamentares impositivas. A LERJ não sabe fazer, está aprendendo agora. Ano passado foi o primeiro ano. E fez uma série de equívocos. Tudo bem, Arthur, a sua proposta não, peraí, só um instante, eu estou falando ainda, só um instante. Estou falando ainda, estou fazendo as considerações. Então é o seguinte, a minha proposição é fazer o melhor tema. Eu estou falando ainda, só um instante. Então é o seguinte, eu, Arthur, discordo do texto. Arthur, você sempre frisa que o texto que o Arthur sugeriu, eu já falei, esse texto está equivocado, eu já revi meu posicionamento, já falei isso, e eu tenho que fazer minha sugestão nova. Entendeu? Só que eu não tive condições de fazer, porque estamos em período de votação de orçamento e eu preciso tratar do orçamento do Estado do Rio de Janeiro tocante à criança e adolescente. Inclusive, isso trata de orçamento de conselho também da criança e adolescente. Por quê? Muito embora exista a indicação, isso vai passar por votação na LERJ. Então, eu tenho que fazer o trabalho de corpo a corpo com a LERJ, com os deputados, inclusive com o orçamento do conselho. Então, os assuntos atinentes à criança e adolescente, não só de subsecretaria, mas aquilo que toca o orçamento, inclusive do Conselho, eu estou tratando. Então, assim, por essa questão de estar assoberbado com os trabalhos do tocante à criança e adolescente do Estado do Rio de Janeiro, e inclusive do Conselho, eu não tive condições de escrever um novo texto e também espero uma manifestação do TCE, que eu estou articulando com o Tribunal de Contas, para fazer o melhor texto. Então, assim, fiquem à vontade. Vai haver aprovação, se vocês quiserem aprovar, a aprovação vai estar equivocada, o documento vai estar errado. Tudo bem, você pode fazer uma proposta ou você não vai fazer uma proposta? A minha proposta é o seguinte, eu vou ter que apresentar um novo texto. Preciso de tempo para apresentar texto. Prazo. Arthur, a gente trabalha com proposta e votação de proposta. A sua proposta a minha proposta está feita. Eu faço um novo texto. Então, assim, se vocês quiserem esperar, tira de pauta e faço um novo texto. Faz um novo texto. Hoje eu não tenho condições técnicas e de analisar, de tempo para poder analisar e entregar. Não tem. Só para te explicar. Só para explicar, só um minuto, Rodrigo. Só uma pergunta. Que no... Tá, fale. A próxima Assembleia de Dezembro, quando é?
Não sei, teria que ver aqui. Deixa eu só um minuto, Rodrigo, antes de ver E isso. a pergunta era para saber se ele conseguiria até a próxima Assembleia. Não, isso já foi esse novo colocado texto. na Assembleia. Isso já foi perguntado na última Assembleia. A minha questão é só porque, assim, na última Assembleia a gente fez a mesma pergunta. Arthur, você consegue mexer no texto? Porque foi a mesma, por isso, Arthur, não estava te cortando, é só porque o seu discurso foi exatamente o mesmo da última Assembleia. Tudo bem, a gente entende, como eu falei, são muitas as demandas, mas foi o seu discurso da última Assembleia e você se comprometeu exatamente a isso. Falou, não, eu me comprometo daqui até a Assembleia de novembro, rever esse texto e fazer uma nova proposta. Ponto. Quando eu li o primeiro, quando abriu a Assembleia, eu não sei se você não estava, quando abriu a Assembleia, eu coloquei, alguém tem alguma sugestão com relação ao ponto de pauta? Porque na mesa diretora, que você também estava, Arthur, eu coloquei a mesma coisa. Arthur, você vai conseguir mexer no texto? Porque o Rodrigo não estava, mas ele se colocou, falou, olha, eu vou tentar mexer em algumas coisas. Ele não estava na mesa diretora, mas a Eufrásia falou com ele. Então, eu só estou colocando porque tudo isso aqui é gravado, nós temos várias pessoas na Assembleia, e aí eu preciso colocar uma proposta. Quando você fala que não é o texto, todos os conselheiros tiveram acesso ao texto. Acontece que algumas pessoas têm um conhecimento mais direcionado para uma coisa e outros para outras. Isso é na vida, isso não é só no conselho, isso é na vida. E aí, por isso, quando eu falo que foi você que apresentou o texto, é porque foi você que apresentou o texto, mesmo que agora você ache que o texto precisa ser revisto, e você já falou na última Assembleia, como você também já falou na Assembleia de setembro, a mesma coisa. Eu só quero saber, você está pedindo para retirar o ponto de pauta. É isso, entendi que é isso. Nós temos várias mãos levantadas aqui. Não temos? Eu tinha visto mãos levantadas, agora fiquei na dúvida. Eu estou levantada. Acha gato, por favor. Olha só, eu acho que não dá para a gente ficar mais uma vez levando isso para uma outra Assembleia, que isso já vem, já é a segunda Assembleia que isso entra no ponto de pauta. Se foi feito o destaque do Arthur lá na Assembleia de outubro, eu acho que sei que deve ter tido muitas demandas, eu também demandas imensas, entendeu? Mas se não deu para você ver, eu acho que a gente vai ter que primeiro votar se os conselheiros aprovam adiar novamente. Eu não aprovo adiar novamente, acho que assim como o Rodrigo Azambuja, ele tem destaques a fazer, todos nós também, caso não concordasse com algum termo, algo do texto, a gente deveria estar apresentando aqui numa Assembleia. É assim que funciona e a gente já vai jogar isso para... Em janeiro é dezembro, né? A última Assembleia? Dezembro, Não dia sei. 11 de dezembro. Dezembro. Aí não sei. Seminário. O texto... Porque não dá, Arthur, para você fazer seus destaques nessa Assembleia? Você não tem um rascunho, alguma coisa para alterar? Porque poderia abrir o documento e fazer as alterações no documento. E que horas Márcia, são já? Já são 11. Sim. Deixa eu te falar. Esse é um tema, assim, vou dar um ponto de vista orçamentário. Sobre o Ministério Público e também o Tribunal de Contas. Sobre isso daí eu já falei, você discordou, mas não se trata de a gente discordar ou não. Se trata de a gente fazer o certo. Por mim, a gente aprovaria. Mas, por exemplo, o Rodrigo falou, doação subsidiada. Não foi isso, Rodrigo? Como que está isso? Esse termo. Isso está errado, a gente não pode falar em doação. Doação é ato de alienação de recursos. Não é a destinação do imposto de renda. Então, assim, a gente começa a falar de uma série de questões técnicas, e a partir daí tem uma série de consequências. Por exemplo, a questão de uma conta corrente. A gente tem que analisar se vai ser necessário uma outra conta corrente. Claro, a gente não precisa deixar isso definido no texto. A gente pode deixar isso facultado no texto. E quando começar a ocorrer, a gente analisa se vai abrir uma outra conta ou não. Mas a gente deixa facultado no texto. Por quê? A gente começar a segregar os valores que são oriundos da destinação casada, da doação casada, vamos falar assim, né?
e outro da destinação de imposto de renda comum. Entendeu? Então a gente tem que começar a pensar nisso. Administrativamente, como vai ser melhor para ter maior controle, para a gente repassar esses valores para a OSC que a pessoa que destinou, a entidade que destinou, pretende repassar. Então tem uma série de pormenores que isso está sendo desenhado ainda. Eu ainda não tenho um posicionamento. Eu estou estudando o tema, eu estou tendo aula sobre o tema, estou lendo bastante sobre o tema, tenho uma tese na USP, né, que trata sobre isso, eu estou me debruçando sobre isso, assim, então eu não concluí isso ainda. Estou sendo muito pontual, muito franco. Eu não concluí isso ainda. Então, assim, o documento não está adequado. Então, assim, eu acho que não se trata da gente aprovar por aprovar, entendeu? Para poder andar o tema e aprovar de forma equivocada, onde futuramente nós vamos ter problemas, onde futuramente essas OSCs que vão ter acesso aos recursos, vão ser glosadas lá na frente e, consequentemente, né, os destinatários finais, que são as crianças e adolescentes, vão ter problema na ponta. Então, assim, eu não estou confortável em apresentar minhas colocações hoje. Mônica, de fato, eu falei que eu ia fazer análise, mas assim, humanamente eu não consegui fazer essa análise. Eu estou assim, infelizmente estou dando foco no orçamento, que é o momento que a gente tem de algumas semanas, que a gente tem meses, né, / semanas, agora que é votação, aprovação de emendas, mas antes disso tem todo um planejamento. Eu estou me debruçando nesse tema. Semana que vem é o último, semana que vem é outra, é o último dia de votação, termina a votação. Então, assim, vou estar mais apto a fazer. Se, não sei, a Paloma, que também acaba analisando essas questões de orçamento, se o Rodrigo, se a gente puder, né, uma proposta aqui que eu estou colocando, pudermos nos reunir isso daqui um dia, a gente senta 2 horas e começa a desenhar, eu agradeço. Não sei se eu deixo essa proposta aqui, fica eu, Rodrigo, Paloma, mais alguém, enfim, a gente desenha isso, um documento, pode sentar na semana que vem, faz online mesmo, a gente pega um texto base e faz. É a minha sugestão, mas assim, hoje eu acho que a gente não tem condições de aprovar esse documento, vai ser de forma sodada. O Arthur, tá, você me esclareceu, eu agradeço até seu esclarecimento. Então, só uma coisa, porque eu já cheguei aqui na reunião do CIAMP Rua e eu vou ter que participar. Mônica, eu não li, você também bem franca, eu não li todo esse documento, então, caso a maioria dos conselheiros se comprometam de fato, como a proposta do Arthur, até abrir uma online, não sei se as pessoas têm essa disponibilidade para a gente estudar, eu até concordo. Agora, para a gente fazer, ou então abrir uma extraordinária, só pauta única sobre esse tema aí, entendeu? Que, de fato, você lidar com a questão de recursos e projetos, isso aí tem que ser um documento, um termo muito bem Márcia, elaborado. você consegue te botar? Oi? Você consegue só participar da votação agora, desse ponto? Consigo. Eu vou estar ouvindo, só não vou mais falar, tá bom? Então, vamos, não Aí tem o que nenhuma... vocês decidirem, eu prossigo. Tá? Eu acho, assim, eu acho que a gente não pode passar do tempo desse ano. Acho que a gente não pode jogar para o ano que vem essa questão. Nós estamos com um problema... Concordo também, Mônica, concordo, a gente faz isso. Isso. Eu acho que nós estamos com um problema aqui. Só um minuto. Oi? Tá, sem problema. Eu que te peço desculpa de estar invadindo a sala. Bom, gente, estou aqui, como vocês viram, invadindo a sala. Então, nós teremos um problema que a nossa assembleia próxima está marcada para o dia 11. O dia 11 é o seminário do socioeducativo, onde o SEDCA vai estar como recepcionando muita essa pauta, né? Dia 10 e dia 11. Então, a minha sugestão é que a gente faça uma assembleia que, olha, você acha que
Arthur, você hoje é dia 27, quer dizer, na próxima quarta, que seria a mesa diretora, você acha que até dia 4 a gente consegue, por exemplo, fazer uma extraordinária, a gente já está marcado o dia 4 para a mesa diretora, aí fazer também uma extraordinária para a gente aprovar esse documento? Você acha, Arthur? A gente consegue se reunir sexta-feira aí para a gente poder falar sobre esse tema? Rodrigo, consegue? Sexta-feira, agora dia 29, Foi ruim? eu tenho uma audiência à tarde. É. Deixa eu ver isso de manhã. Outro dia. Sexta de manhã eu consigo. Pô, de manhã eu não consigo. É ruim para você? Não consigo de manhã. Deixa eu ver aqui. Quarta de... Não. Segunda-feira. Segunda-feira tem audiência pública na LERJ sobre o sócio educativo. Você não vai estar, Arthur? Quer dizer, a Zambuja eu sei que vai estar, não sei se... Mas é à tarde. Não sei se vocês podem se reunir na segunda-feira de manhã, dia 2 de dezembro. Para mim é melhor à tarde. Tem algum dia à tarde, Rodrigo? Você consiga? Olha, dia 4. Deixa eu ver. Dia 4 já seria a extraordinária. Dia 4 é mesa diretora, né? Então, estou propondo que a mesa diretora seja transformada numa extraordinária para a gente aprovar esse documento, essa deliberação. Essa é a proposta. Mas aí tem que saber se vocês vão conseguir trabalhar nele, senão não adianta. Senão a gente aprova, a gente passa a Assembleia, que seria no dia 11, a gente passa para o dia 17 de dezembro, aí com o compromisso de realmente, dia 17 não, dia 18. Dia 18 de dezembro, e aí com o compromisso de a gente aprovar esse documento. Fica melhor assim para vocês? É melhor, então. Vai ficar mais confortável, de prazo para todo mundo. Eu acho melhor também, eu acho melhor. Mais garantido. Então, gente, em caráter de votação, já entendendo que a gente tirou de pauta, a gente passar a nossa Assembleia, isso a gente está mudando o calendário, passar a nossa Assembleia de dezembro para o dia 18, e esse ponto de pauta será um ponto a ser como um ponto principal da Rafael, Assembleia. vai lá, então. Tô subindo Pode já. ser? Tá votando aqui, você tá votando. Tô subindo já. Lá no Hugo, sabe onde é? Ó, Arthur, nós estamos ouvindo que você está indo lá no Hugo. Em caráter de votação, na Assembleia Desculpa de aí. dezembro, sem problema, Arthur, isso acontece. Vou na correria também. Todo mundo. Vamos lá. A Assembleia de dezembro passará para o dia 18 de dezembro, com esse ponto de pauta como um ponto prioritário da Assembleia. Em caráter de votação, mãozinhas aqui na tela ou manifestação no bate-papo. Quem aprova, levante as mãos. Ou coloque no bate-papo. Abaixem as mãos, por favor. Quem discorda dessa proposta, levante as mãos ou coloque no bate-papo. Quem discorda, agora, baixe as mãos, por favor. Quem aprovou? Fatinha, você discorda? Foi. Foi. Quem se abstém dessa proposta de alteração da plenária, levante as mãos ou se manifeste no bate-papo. Então, o ponto de pauta número 4 passou para a Assembleia do dia 18 de dezembro, que também foi alterada a Assembleia de dezembro. Tá? Passamos agora para o ponto 5 da nossa pauta, que é... Mônica, eu vou participar ouvindo aqui, tá? Tudo bem, Arthur, tudo bem. Coisa me dá uma chamada aqui, falou. Tá, joia, pode deixar. Obrigada, Arthur. Passamos para o ponto 5, que é a análise do pedido de inscrição da unidade do Degase. Eu passo esse ponto para a Margarida ou para o Azambuja, não sei quem vai falar. Ô, Margarida. Mônica, vou passar para a Zambuja, mas eu queria fazer uma pergunta mais para esclarecer. Sabe aquele ofício para o tribunal, para o novo juiz, que estava na mesa diretora ontem? Sim, sei.
Foi. Você chegou a botar, pedir timbre, né? Que botasse o timbre e assinou. Ele foi enviado? Só para a gente ter certeza? Foi enviado, sim, dona Margarida. Foi enviado ontem. Mesmo. Tá, ele foi sem os anexos, né? Como foi decidido. Sim. Tá, é Tudo porque a isso. Nina me fez uma pergunta depois disso, eu fiquei na dúvida. Então, ele já foi, e ele foi da maneira que estava o texto assinado lá pela Mônica. Exatamente, Tá, exatamente. super, obrigada. Obrigada, Zambuja. Zambuja, ponto 5. Então, obrigado, conselheiros e conselheiras aí pela atenção. Mais uma vez a gente visitou a unidade que se situa lá em Volta Redonda, no bairro do Roma. É uma unidade que foi construída na época que foi construído o Sense Campus, então deve ter aí uma década mais ou menos de existência. Na visita, a conselheira Paloma, que é lá da cidade, teve a oportunidade de nos acompanhar também e opinar aqui sobre o pedido de inscrição. Ela é uma unidade que também apresenta alguns problemas, sobretudo a gente constata assim, bastante ócio dos adolescentes, né? Tempo reduzido na escola, às vezes aulas canceladas por conta de alegação de falta de agentes, né? Na unidade. Então, mas a gente não avalia que essa é uma unidade que não tem nenhum potencial, né, para cumprir ali seu papel de prestar socioeducação para os meninos que ali se encontram. Então, a gente, como constatou algumas desconformidades, a gente opinou também por deferir esse registro provisoriamente e apontando, né, melhorias e desconformidades que precisavam ser sanadas. E aí, se o Jefferson puder compartilhar a tela e colocar na página 20 do parecer, que já foi disponibilizado para todo mundo, a gente leria assim, os problemas que identificamos, né? Página 20, Jefferson. Zambuja, antes de entrar nesse tópico daquele quadro que elenca os problemas identificados, sugestões e tempo de Fique à vontade. Não, é só para chamar a atenção de que essa unidade foi dividida. Isso vai falar depois. Tá, é porque ao chegar lá nos damos conta que foi construída uma unidade do lado, independente, separada, que é provisória, e essa unidade que foi separada da grande unidade de Volta Redonda não está com seu pedido enviado para o SEDCA, a não ser que tenha chegado. Eu também ia indagar se, por acaso, o SEDCA recebeu algum pedido a mais. É isso. Bom, diante dessa constatação, já foi iniciado, né, um procedimento administrativo no SEDCA cobrando que o Degase apresente, então, o pedido de registro em relação a essa unidade que recebe meninos de internação provisória. Isso é problemático, né, porque o Sense Volta Redonda já tinha 90 vagas e, de acordo com a nossa interpretação da resolução 119 do CONANDA, é o máximo de adolescente que no mesmo terreno, né, no mesmo local, poderia receber, ainda que com 2 unidades. Apesar de serem entradas independentes, etc., são contíguos, né, e há uma orientação de não se formarem complexos de unidades, de acordo com essa resolução do CONANDA. Então, é algo que o Conselho vai ter que se debruçar aí, em vista dessa nova construção que o departamento promoveu ali na cidade. Mas a gente está aguardando, né, o recebimento desse pedido. Por si só, né, já é uma irregularidade, mas a gente já cobrou. Então, se chegar, a gente vai lá novamente avaliar, senão a gente vai se debruçar agora sobre as unidades de semi-liberdade, que ainda não puderam ser visitadas, né? Doutora Margarida, posso ir para o quadro ou você quer colocar alguma outra questão? Margarida? Ela saiu da reunião. Vai. Bom, então eu vou fazendo a leitura aqui.
Bom, desconformidades, né, encontradas. Então, tem dificuldade de acesso à educação no período das férias escolares, das redes extramuros. A gente já tem colocado isso em todos os nossos pareceres, né? Por Só para conta de dizer que eu ter... não saí, não, Jefferson, eu estou no celular, porque meu computador ficou sem bateria. Enquanto carrega, eu estou no celular. Desculpe. Posso continuar, Margarida? Tá, desculpa. Pode, desculpe, interromper. Tá. Não, imagina, sem problema nenhum. Se eu pulei alguma coisa, ficou alguma incompreensão, por favor, me interrompa, tá? Então, essa questão, né, das férias escolares extramuros, do colégio deixarem de funcionar, a gente tem batido muito, né? Sobretudo porque os ingressos vão acontecendo ao longo do ano, enfim, e os meninos, então, têm necessidade aí de estarem, né, eles estão ali privados de liberdade para isso, para ter acesso à escolarização formal. A questão da dificuldade da matrícula quando do desligamento, que também é verificada em todas as unidades, né, essa dificuldade na continuidade do percurso escolar, o fato das aulas não serem oferecidas em tempo integral. A gente, nessa unidade, observou que a arquitetura das salas de aulas tem um formato, assim, de um pouco até de presídio mesmo. As portas são gradeadas, não são portas normais de uma escola. A gente identificou um período considerável para que os meninos fossem matriculados e enturmados, entendeu? Então a gente também pede que isso seja sanado e que essa matrícula ocorra sem embaraços imediatamente, ou ao menos num prazo muito curto. Lembrando que essa é uma unidade de internação definitiva, ou seja, os meninos já, normalmente, né, já chegam internados há algum tempo e, portanto, já houve mais do que suficiente aí do departamento para obter informações sobre a trajetória educacional do menino e fazer com que essa matrícula seja nessa unidade especificamente imediata. Ela é uma unidade que a gente está achando que está com vagas excessivas, né? A resolução diz que tem que ter 40 vagas se tiver uma unidade, ou tendo duas unidades no mesmo local, até 90 vagas, e sem formar complexos, e a gente está se deparando com essa constatação de que se formou ali um complexo, né, com pelo menos 120 vagas, 130 vagas. Agora não preciso dar essa informação com mais detalhes, mas a unidade de internação provisória, se não me engano, tem 30 vagas ou 40 vagas. Então, somando tudo, né, dá mais de 100 vagas. Não tem visita íntima, né? Isso é uma tônica de todo o departamento. Também maior gama de cursos profissionalizantes para que tenham interesse aí, né? Despertem interesse nos adolescentes. Os trabalhadores ali naquela unidade não estavam identificados, né? Não estavam usando uniformes com o nome bordado. A gente também fala a questão do uso da força, né? E no avanço sobre a conclusão desses estudos aí das câmeras corporais portáteis. A gente não recebeu o laudo da vigilância sanitária, a gente não recebeu também documentos que comprovem, né, a adesão à Política Nacional de Atenção aos Adolescentes que estão em cumprimento de medida socioeducativa, que é a PNAE-SARE. Isso é importante, né, para a gente identificar como é que estão acontecendo os fluxos ali de atendimento à saúde. A gente também não recebeu todos os documentos relacionados à formação da equipe da direção. Outro problema que é bem constante, as vagas não serem regionalizadas, né? Isso é também tônica de todas as outras unidades. A dificuldade de visitas dos familiares ali a esses adolescentes, que acabam sendo grande maioria, como a gente pode constatar, não residente ali na região do sul fluminense, e aí, né, a necessidade do DEGASE de assegurar recursos para as famílias participarem com frequência ali das atividades. Existe um ônibus que vai e transporta familiares, mas a gente constatou que o número de vagas é muito inferior ao número de adolescentes e que, portanto, eles têm ali o acesso muito limitado, né, à família. As viaturas também que fazem o transporte dos adolescentes, na nossa visão, são inadequadas, né, se assemelham às viaturas policiais da Polícia Penal, da SEAP, e, portanto, estão também em desacordo com o que diz o Estatuto. Dificuldade na emissão de alguns documentos, isso é um problema que também a gente vem
em outras unidades, sobretudo aquelas que vão demandar uma conta no site.gov do governo federal, e o Degás ainda não conseguiu melhorar esse atendimento, e as refeições também feitas ali no interior dos alojamentos, né? Infelizmente, apesar de ter algum espaço ali com mesas na frente das galerias, onde eles podiam comer, as refeições são todas realizadas ainda nos alojamentos. Então, a gente, diante desses problemas de desconformidades, pede aí, né, a adequação do programa e vota, então, para provisoriamente registrar eles, e vamos continuar, né, monitorando aí o atendimento dessas adequações ou não, né? E só assim para os colegas também saberem, essas desconformidades têm sido, sobretudo aqui na capital, também monitoradas, né, o cumprimento da regularização disso pelo Ministério Público. A gente já tem notícia de diversas ações distribuídas que tem por base aí o trabalho que o SEDCA vem realizando, né? Então, acho que é isso. Se estou à disposição para alguma elucidação, se algum ponto não ficou aí bem delimitado. Obrigado pela atenção. Margarida, passo a palavra pode falar. Eu até marquei aqui, porque eu tenho uma dúvida. Quando a gente dá o provisório, a gente dá prazo para adequar as questões ou não? Tem 3 tabelas, a tabela tem 3. Estamos com prazos. A terceira linha fala o prazo de adequação. É porque eu não enxergo daqui. Tá, então, por exemplo, eu estou vendo aqui, que está aberta aqui, 6 meses é o maior prazo. Então, em 6 não, meses... tem uns prazos maiores. Ah, tem? Tem. Aí, quando é assim, por exemplo, no último prazo, digamos, o último prazo, sei lá, 12 meses, digamos. Aí, em 12 meses, o SEDCA reavalia se permanece o certificado ou não, é isso? O que a gente tem feito? A gente tem, quando aprova essa inscrição, comunica ao Degás. O Degás nos informa o que tem feito ou não. Em muitos deles, eles informam ou não informam, né, com clareza que sanaram o problema ou não. E aí a gente precisa retornar essa unidade e rever, aí eventualmente cassar, né, o registro provisório. A gente ainda não conseguiu fazer isso em nenhuma por conta de serem muitas unidades, né, e a gente ainda não tem nem ido na GCM Liberdade. Então... Entendi. Não, era só essa minha dúvida mesmo, se depois de um determinado prazo a gente pode caçar, né, já que não resolveu, Sim. a gente pode caçar isso. Pode. Era isso. Alguém tem alguma outra dúvida? Alguma observação? Primeiro, gostaria. Vai, Nina. Olha só, eu nem dei bom dia, né, gente? Porque eu tive um problema com o link hoje, foi um caso sério. Quem me salvou foi Santa Eufrásia. Deixa eu falar uma coisa. O conselho, já Rodrigo, Margarida, já encaminharam para a direção esse relatório? Foi bom você falar nisso, Nina, porque todos os laudos, quando eles são aprovados, quer dizer, primeiro a gente vai consignando numa assembleia que ele se encontra à disposição para os conselheiros, o laudo fica 1 mês disponível na Secretaria do SEDCA, aí ele entra na pauta no mês seguinte, como está acontecendo agora, aí o conselho, no colegiado, delibera, a partir daí, cada vez que é aprovado um laudo, ele é enviado, né, manda e-mail para o SEDCA pedindo que esse laudo seja enviado para o processo do juízo. E também para o diretor-geral do Degás. Vou dizer por quê. Eu recebi através do SEDCA e li todo o relatório, né, que é bastante páginas, né? Então, eu liguei para a direção para saber lá da secretária se tinha chegado lá. Eles falaram que não. O que eu estou fazendo? Eu já para a coordenação de saúde, já encaminhei, porque tem muitas coisas que dizem respeito àquela coordenação. E como todos os coordenadores estamos viajando hoje para São Paulo, eu estou com ele aqui do meu lado, ele vai comigo, porque como todos estarão, cada um vai se ver retratado ali.
eu vou tentar adiantar, porque tem coisas que são óbvias, que tem que ser revistas, entendeu? Tem que ser feitas. E a direção, até ontem, não havia recebido, gente, tá? Não. Nina, eu acho esquisito, e deixa eu dizer, porque é Fala. costume, né? Esses ficam disponíveis, como a Margarida falou, um mês, pelo menos. E existe um processo no SEI que é iniciado para cada unidade. Salvo engano, esse processo e aí a Secretaria Executiva pode confirmar ou não, também é enviado para a Caixa da Direção-Geral do Degase. Então, assim, ou não olhou o SEI, e normalmente os convites do SEDCA são enviados também para o Degase. Inclusive, nós já tivemos, né, diretores na Assembleia, tivemos o chefe de gabinete em outras assembleias. Então, assim... Mas a minha provocação, eu já vou ligar para o gabinete. Assim que terminar nossa reunião, eu já vou ligar e vou mandar ver na pasta do SEI, né, que diz respeito... E outra questão. Fale. Todos os relatórios, depois de aprovados, são encaminhados sem sombra de dúvidas, ao Degase, ao Poder Judiciário, ao Ministério Público, à Defensoria Pública, ao Mecanismo Estadual de Combate à Tortura, ao Conselho Nacional de Justiça e ao Conselho Nacional do Ministério Público. Perfeito. Tá. Pois é, Zambuja, eu estava levantando exatamente essa questão. Depois da Assembleia, onde é aprovado com condições os laudos, isso é pedido. O que não tenho realmente... sendo transparente, eu não tenho exatamente controle de que isso tenha sido enviado, porque normalmente a gente pede para ser copiado, cópia oculta, para ter esse tipo de situação. Não, se a gente encontra num evento, não recebi, você tem condições de dizer, sim, recebeu, porque foi enviado na data tal do SEDCA, né, pelo e-mail e tal. Quando a gente não é copiado no oculto, mesmo cópia oculta, a gente fica um pouco pede, mas então estou levantando aqui apenas um questionamento, ou seja, é pedido, todos os laudos estão, a Zambuja diz que sim, todos os laudos estão já no processo do novo juiz? Me parece que sim. Todos os laudos estão sendo enviados depois para essa sequência de destinatários, Ministério Público, Direção-Geral, para o próprio juiz? Não sei, estou levantando aqui a própria questão. Doutora Margarida, eu já passei para a senhora e para a presidência o número de todos os procedimentos SEI em que foram analisadas as unidades de internação. A Secretaria Executiva, eu já orientei isso 579 mil vezes, tem que documentar o envio e comprovação do envio em todos esses processos 6. Aí é olhar, abrir esse processo, olhar e ver se está. Eu acredito, porque isso a gente já vem fazendo há 2 anos, que Jefferson e equipe já estejam mais do que carecas de saber dessas rotinas. Ok. Mas nós podemos olhar... Presidente, Mônica pode pedir para a Secretaria Executiva olhar e passar um pente fino em todos esses processos e saber se tudo foi enviado, se os e-mails comprovando o envio estão lá dentro, para não dizerem que não recebeu, que isso, aquilo, outro, porque a gente tem um cuidado enorme, né? Só estou levantando a questão, porque ótimo. No ofício para o juiz agora, recentemente, o novo juiz, a dúvida surgiu. Ele tem os laudos, ele não tem? Cadê os laudos? Aonde estão os 6? Dúvida sobre o Sensi-Ilha. Então, eu estou usando a oportunidade para dizer, todos foram deliberados, o pedido para o envio de ofícios do SEDCA foi feito, agora eu não tenho esse pente fino da checagem do cumprimento disso. Ok. Jefferson, depois você dá uma olhada, por favor, porque você tem toda essa listagem, só verifica quando foi encaminhado, porque foram encaminhados, ou então ou você ou pede para a assessora técnica que acompanha a comissão, que vou pedir. Nina, aí você pede ela, por favor, ela. Então, se não tiver mais nenhuma questão, vamos colocar em caráter de votação
Eu preciso reler aqui o tópico. Ah, meu Deus, estou sem o tópico aqui. Bom, mas em caráter de votação, alguém pode reler o tópico? Análise do pedido de inscrição do programa executado no Sense Volta Redonda, conforme processo administrativo número... Agora me perdi. Não precisa, tá? Só o nome já tá bom. Obrigada, Rodrigo. Nada. Em caráter de votação, quem aprova a indicação da comissão de que concedamos o registro com as condições a serem cumpridas? Quem aprova, por favor, levanta a mão ou se manifesta no bate-papo. Abaixem, por favor. Quem não aprova, abaixe, por favor. Quem não aprova o encaminhamento da comissão, por favor, se manifeste com a mão ou coloca no bate-papo. Quem se abstém desse ponto de pauta, da votação, da análise do pedido, por favor, se manifesta com a mão ou coloca no bate-papo. Cláudia, foi uma abstenção? Bom, Jefferson, você verificou? Anotei. 8 aprovaram e 2 não aprovaram. Não aprovaram? Ou abstenção? Não aprova. Isso, não aprovaram. Cláudia e Lucas. Lucas não aprovou a formação? mão Não, dele eu tava me levantada. abstive. Eu me abstive, Ah, tá. tá? Então, é 2 abstenções. Me perdoe. Não, o Lucas aprovou, ele botou no bate-papo agora, que ele aprovou, só a mão é que não botou na hora certa. Ah, então, Eu Cláudia também, uma abstenção. gente, mesma coisa. Só uma Aprovei abstenção. e papei mosca para levantar a mão, tá? Desculpa. Desculpa, Ana Paula, você absteve? Não, eu aprovei, mas papei Ok. mosca de levantar a mão no momento. Aí não quis atrapalhar na hora da abstenção. Desculpa. Tá, Eu ok. aprovo. 9 aprovaram e 1 abstenção. Tá. Agora entramos nos informes. Eu tenho 2 informes e depois eu abro para os demais informes. Eu tenho um informe que amanhã nós vamos realizar uma reunião com os CMDCAs, presidentes e vices, a mesa diretora. Então, eu e Ana Paula, o Jefferson nos acompanhando, Arthur, eu não sei se vai conseguir participar, mas quem quiser participar, está aberto a participação, porque vai ser o primeiro momento de reunião com os CMDCAs, né, presidentes e vices, para a gente apresentar uma proposta que a gente colocou na última Assembleia, né, quando a sociedade civil tomou posse, de que nós vamos apresentar um calendário, né, propor um calendário de encontros mensais, né, mensais ou bimestrais, isso vai ser decidido ainda amanhã, para que o SEDCA se encontre sempre com os CMDCAs para poder levantar demandas dos CMDCAs, mas também levar demandas do SEDCA para os municípios, com a proposta de uma relação mais próxima com os CMDCAs. Então, será amanhã, às 14 horas, pela plataforma online. Esse é o primeiro informe. O segundo informe, que o Rio de Janeiro vai sediar 2 seminários, né? O seminário no dia 10 e no dia 11. No dia 10 é o Seminário Estadual da Avaliação e Revisão do Plano Nacional de Atendimento Socioeducativo. E no dia 11, também de dezembro, o Seminário Estadual para Avaliação e Revisão do Plano Decenal Nacional de Direitos Humanos de Criança e Adolescente. Os 2 eventos, os 2 seminários serão na Defensoria, de 8h30 às 5h30.
Na Defensoria, na Avenida Marechal Câmara, 314. Obrigada. Senão vai todo mundo para cá. Isso. E aí, esse projeto, né, ele está acontecendo em todos os estados, ele está sendo executado pelo Ministério dos Direitos Humanos, em parceria com a Universidade Federal de Pernambuco e do CONANDA. E em cada estado, ele tem o seu grupo do núcleo gestor, né, que são as parcerias estratégicas. Aqui no estado é o SEDCA, a Secretaria da Criança e do Adolescente, a Defensoria, o DEGASE, a Secretaria Municipal de Assistência Social, a UF e a UFRJ, através da Escola de Conselhos. É isso, Arthur. Então, desse grupo aqui, quem está participando sou eu, o Azambuja e a Margarida e a Nina. Então, a Azambuja está pela Defensoria, a Margarida está pelo DEGASE, a Nina está pelo DEGASE, a Margarida está pelo SEDCA também, por conta da Comissão de Avaliação do Plano Estadual, e nós estamos, esse núcleo gestor se reúne bastante, até ontem nos reunimos até bem tarde da noite, e aí, a partir dessa semana, nós já estaremos fazendo o convite para as secretarias, para as pessoas que comporão as mesas, né, tanto do dia 10 quanto do dia 11, e depois as pessoas serão convidadas para participar. Nós temos um limite de 200 vagas, né, por conta do espaço, por conta da metodologia, e aí nós dividimos pelas representações necessárias para estar, tanto no primeiro dia com o plano socioeducativo, quanto no segundo dia com o plano, né, de direitos humanos. Não sei se a Zambuja... O segundo dia, o link, as inscrições vão ser feitas por link, de acordo com os segmentos. Então, nós vamos enviar esse convite, e gostaria muito de que tenha uma presença maciça, né, de pessoas que falam sobre direitos humanos de crianças, né, das diversas políticas públicas que, enfim, se bem executadas, vão dar um atendimento holístico aí, com saúde, educação, lazer, cultura, não o gestor público somente, né, mas a sociedade civil organizada aqui tem projetos, programas também que se dedicam. Então, esse segundo vai ser aberto a inscrição por link, né, as pessoas vão se inscrever. Então, a gente conta aí com a divulgação, se possível, né, o auxílio de vocês na divulgação e com a presença também de vocês lá na Avenida Marechal Câmara, 314, no Castelo. Quem vem de metrô, dá para saltar na Cinelândia e vir caminhando, andando, tá? E andar a beça. Ana Paula levantou a mão. Ana. Mas é o outro informe, eu já queria ficar na fila. Ah, tá. Não, então, é isso, como o Rodrigo falou, nós vamos, link, mas como tem uma quantidade de vagas limitadas, nós vamos também direcionar os convites dos links, tá? Então, porque a gente tem um número de sociedade civil, a gente tem um número para poder ter a maior representatividade no dia, tanto do Plano de Direitos Humanos, quanto do DEGASE, agora do DEGASE, desculpa, do socioeducativo, só que no socioeducativo vai ser via convite direto, né? A gente vai convidar pelos segmentos, e no de direitos humanos vai ser link, mas mesmo assim por categorias também, por grupos de representação. Se não tiver nenhuma dúvida, Ana. Peraí, tem uma mão levantada. Lucas também é informe, Lucas? Não, é Leandro, do CMDCA de Macaé, e eu acho que a Fatinha também. Também. Leandro, isso, é porque eu não estou vendo aqui, gente. Coloca a fila aí, Mônica. Eu não sei, não. Ana Paula, eu, Lucas, Não, meu tema é outro, é de outra comissão, Fatinha. Pode falar você e o Leandro, que levantou a mão também. Deixa ele falar, que ele está vindo agora. Pode falar, Leandro. Doutora Mônica, demais companheiros, conselheiros de Direito Estadual, muito bom dia. Leandro da Silva, presidente do Conselho Municipal de Defesa do Direito da Criança e Adolescente de Macaé. Doutora Mônica, a senhora trouxe a questão da reunião para amanhã, não é isso? Às 14 horas, salvo engano. Vocês vão
os e-mails, né, para o e-mail o link dos conselhos de porque acabei, inclusive, até de abrir aqui o e-mail do CMDDCA Macaé e ainda não chegou, né, o link para a reunião de amanhã. E quero deixar a Macaé aqui de portas abertas para os conselheiros estaduais de direitos da criança e do adolescente, para que a gente comece a trazer, né, toda essa gama de conhecimento, essa capacitação para vocês trazerem para nós aqui também da nossa região. Obrigado por tudo. Oi, Leandro, que bom que você se coloca à disposição, porque eu acho que você estava no início. Em 2025, a nossa intenção é ir também nos municípios, realizar as assembleias nos municípios, né? Então, é importante a gente já ter Macaé aqui. O convite vai ser encaminhado, nós temos um grupo, Leandro, você está no grupo dos presidentes e vices? Não, infelizmente não. Então, é muito importante que você coloque aqui no bate-papo o seu contato para o Jefferson te incluir imediatamente já no grupo. Nós temos um formulário que foi encaminhado para todos os CMDCAs para preencher e atualizar os dados, né, de presidentes, vices e secretários executivos. Aí coloca o seu contato que o Jefferson, acabando aqui a Assembleia, ele vai falar diretamente com você. Mas, de qualquer forma, o link do convite vai ser encaminhado também para os CMDCAs, assim como você vai ser incluído nesse grupo, né? Que é um grupo que tem de presidente e vices. E já colocou aqui o Jefferson vai entrar em contato com você diretamente para atualizar os dados de Macaé, tá? E aí amanhã... Muito obrigado. Reunião. Obrigada a você. Quem é o próximo? Oi, sou eu, Mônica. Assim, como eu tinha falado na nossa posse, a questão da FIA, né, do fechamento do edital, que já está ocorrendo, desde esse edital, para acontecer em 2024, iniciou seu processo em 2022, então ele tem mais de 100 instituições nesse edital, e agora recebemos, eu sou uma das pessoas que está numa das ONGs também desse edital, mas também tem várias instituições, inclusive com pessoa com deficiência, e recebemos a notícia que o governo vai suspender esse edital e vai concorrer a outro edital. Então, assim, como na Comissão de Garantia de Direito, dei esse informe, né? Inclusive recebemos até apoio, né? A Mônica se colocou, enviou um ofício para conversar com o presidente da FIA. Eu perguntei agora ao Jefferson se já tem esse retorno da presidente, soube agora, né, que no dia 3 de dezembro haverá uma reunião para falar sobre isso, inclusive com a pessoa do deputado Márcio Pacheco, não, Fred Pacheco, e aí eu ia deixar aqui para as pessoas que estão, porque assim, estão mobilizando, e as pessoas que estão aqui presentes nessa Assembleia poder falar que são as pessoas que vão ser prejudicadas se isso realmente acontecer. Então, abro aqui, Mônica, se permitir, o pessoal está vindo aqui para poder estar falando sobre essa pauta, tá bom? Patinho, eu não entendi, vai ser uma reunião com o deputado ou com a FIA? Não, é com a FIA, mas é uma pessoa que, na época, né, a Isabel está aqui também, que é da Clínica de Jesus, e outras sucursais que estão aqui poderão também falar melhor sobre isso, Mônica, tá bom? Se me permite, Fatinha, desculpe, Mônica, entrar. Na verdade, essa reunião não é uma reunião sobre esse edital. É um convite que o deputado Márcio Pacheco fez à Rede FIA. Márcio. Não, é o Fred que fez, é o Fred Pacheco, irmão do então deputado Márcio Pacheco, que era aquele que abraçou essa rede, que todos acompanharam desde o início dessa luta histórica das instituições, né? E na época, inclusive, o nosso governador, né, era assessor do deputado Márcio, também esteve à frente nessa luta junto com a gente, né? Bom, enfim, essa reunião que vai haver no dia 3, na verdade, foi um convite do deputado Fred sobre o lançamento de um programa para pessoas com deficiência. Então, claro, essa rede vai estar presente, até porque vai ser no dia 3, lá no Palácio Guanabara, e aí a gente vai tentar nos unirmos mais uma vez para tentar reverter, inclusive, essa situação que para nós é inédita, realmente inédita.
A gente que já acompanha a FIA, né? Eu, particularmente, desde 2007, através do IBES, na época, hoje, através do Carolina de Jesus, a gente nunca vivenciou isso, essa situação, dessa forma. Não. A gente teve atrasos, teve suspensão, teve TAC, teve tudo, mas não se cortar um edital que já foi assinado, homologado, publicado, né? Não tem como, não tem explicação para isso que nos dê resposta suficiente para dizer que esse edital teve comissão, teve a participação da sociedade civil acompanhando na comissão, inclusive a FEBEX ali representada, não só a FEBEX, como Pestalozzi, como a PAI, estão aqui dentro da reunião nesse momento. Eu acho que a gente precisa realmente ver o que está acontecendo, né? Um convênio assinado, contratamos pessoas, tudo isso está acontecendo, um convênio por 3 anos, fomos todos aprovados e bem aprovados, né? Muitas instituições, a exemplo da nossa, com nota máxima. Então, assim, não tem como a gente entender esse processo. E aí a gente levou isso, claro, Fatinha é companheira histórica e, para além disso, hoje é pedagoga dentro dessa proposta nossa de convênio com a FIA. Faz parte, está no Carolina, através do convênio, e a gente não está entendendo. Então, na verdade, assim, para ficar bem claro, assim, essa reunião do dia 3 não é uma reunião para tratar deste assunto. É um convite do deputado para que estivéssemos lá nesse lançamento. Claro que a rede vai toda, porque é o momento oportuno para todos nós. Só para esse esclarecimento, tá? Agradeço, Mônica. Peço desculpa, Fatinha, por ter entrado na tua fala. Era só isso que eu precisava. É bom você esclarecer. Você está no contexto. Ótimo. Obrigada, Isabel. Então, peraí, deixa eu só para eu entender. Assim, não é com essa reunião do dia 3, não tem nada a ver com o convênio da FIA. Né? É uma reunião que o deputado chamou para assinar o lançamento de um programa, é isso? Exatamente. Tá. Agora a rede vai estar lá, claro, para aproveitar o momento. É isso. O que nós vamos fazer... Não acabou. O risco não acabou. O risco ainda está iminente, Mônica, tá? Só para... Sim, risco e risco sério. A situação é séria. Só para a gente dar continuidade. Nós vamos reiterar. Jefferson, não sei se o Jefferson já pegou, se a presidente da FIA já respondeu. Respondeu, Jefferson? A Fernanda Lessa, ela está de licença, ela volta segunda-feira. Mas quem responde por ela? Foi a secretária, deixa eu ver o nome aqui. Secretária. Então, pede, por favor, com urgência, que a gente tem urgência de marcar essa reunião, porque a gente precisa ter maiores explicações. Mônica, eu estou com a mão levantada sobre esse tema. Posso falar rapidinho? Deixa eu só terminar isso. Vou te passar. Só pede que fala que o SEDCA tem urgência, porque nós precisamos nos posicionar com relação a esse edital, mas nós queremos ouvir a FIA com relação a isso, né? Para o SEDCA se posicionar, a gente precisa ouvir a FIA. Pode falar, Paloma. Bom, em relação à situação, quando for feita a reunião com a FIA, para ressaltar também que não é só a situação que a gente está vivenciando, eu também, como caso da criança, estou vivenciando esse edital que pode ser desfeito a qualquer momento, mas também uma questão de atrasos, né? Porque tinham regularizado, mas o repasse está atrasado também. E isso está fazendo com que, no meu caso aqui, eu estou tendo que desligar pessoas, porque as pessoas não querem mais trabalhar com a quantidade de atraso da FIA, porque está maior do que o padrão. Normalmente, quando regularizavam a situação, mas agora eles, depois da assembleia que a gente teve presencial, né, no que o Arthur falou, realmente a gente recebeu o que estava de 3 meses atrasado, mas agora a gente já está indo para o 2º mês sem repasse. Então, assim, que nessa reunião que que vai ser feita com a presidente da FIA, que deixe claro também que esses atrasos interrompem o processo de atendimento. Porque o que nos foi informado no grupo da FIA
é que somente os NACAs iriam permanecer, quem tinha repasse para a NACA. O restante todo ia ser desqualificado o processo, como a Isabel falou, né, e a Fatinha, e começar do zero. E a gente já fez contratação, já fez as coisas todas, isso é extremamente complicado para as organizações de sociedade civil. Então, só para não ficar só no assunto desse edital, mas ficar também atento ao porquê desses repasses, sendo que a gente sabe que empenhado está. Então, é alguma questão administrativa, possivelmente de trocas lá, que as pessoas ainda não estão sabendo quanto devem fazer os repasses, porque as prestações de contas são feitas e o repasse teria que vir, né? Só para deixar isso registrado também, não ficar só batendo no ponto do edital que não está. Não sei se isso, Fatinha, acho que concorda. Obrigada. Gente, Célia levantou a mão, é sobre o mesmo assunto? Oi, Mônica, Célia, tudo bom, querida? Tudo bom, Célia, tudo bom, querida? Vale. Então, é sobre esse mesmo assunto, Mônica. Eu entrei na reunião justamente também para reforçar todo esse desmantelamento que a gente tem observado na FIA, né? E, consequentemente, ultimamente tivemos a notícia de que estão querendo cancelar o edital que foi realizado no ano passado e sem justificativas cabíveis para isso. Com isso, sofrem as instituições de abrigo, as instituições de pessoa com deficiência e tantas outras. Sem falar nas questões que eu acho que são de extrema importância, que você, né, o Estado, assegurar a permanência desse serviço, né, de forma contínua. Isso também impacta na nossa vida, na vida das pessoas e dos administradores e dos profissionais que trabalham nessas instituições. Sobretudo porque estamos vivendo um momento de final de ano em que você precisa de recursos para pagar 13º, férias, etc. e tal, e a FIA também não repassa, ratificando o que a Paloma falou, que existe também essa questão muito complicada, né? Porque os profissionais terão que ser disponibilizados, terão que ser mandados embora, porque você não tem prazo nem nada, nem ninguém que possa responder, porque essa presidente da FIA aí, ela também não responde para nós. Sinto muito, tá tendo que falar isso aqui, entrei assim de supetão, viu, Mônica? Desculpa aí, mas é porque realmente a situação está muito grave e o que me espanta é que o deputado Fred Pacheco convidou as instituições para fazer uma apresentação de um projeto. Eu acho que ele teria que convidar a gente para discutir essa situação calamitosa que as instituições estão passando de atendimento da pessoa com deficiência e das outras modalidades da FIA, e são crianças e adolescentes de 0 a 18 anos, não são pessoas, não, são crianças que precisam desses atendimentos para que elas possam ter uma vida mais saudável, uma qualidade de vida, e o governo não está nem um pouco preocupado com a situação dessas instituições, que são muitas e que precisam ter olhos do governador. Eu agradeço muito pelo seu empenho, viu, Mônica, para que faça uma notificação à FIA para que ela possa responder por qual motivo estão intencionados, né, de fazer esse cancelamento do edital. Então, o que nós vamos fazer, Célia? A gente está esperando a resposta da FIA, mas, obviamente, se chegar um ponto em que não responda, a gente vai ter que tomar uma atitude. De qualquer forma, já me comprometo aqui que, em seguida à reunião, ou se ela não marcar a reunião, a gente toma a providência mesma, nós vamos chamar todas as pessoas, todas as organizações
que estão sendo prejudicadas por essa situação do edital, e aí o SEDCA vai, junto com vocês, tomar uma decisão. É claro que a gente está esperando, né? Estamos contando, esse ofício já foi, pedido de reunião, já foi há algum tempo para a presidente da FIA, e a gente está aguardando que ela responda, mas da outra vez ela estava, por algum motivo, não respondeu, agora tem essa situação que parece que está afastada, mas se em algum momento a gente perceber que não está tendo a resposta, falou que volta segunda-feira, vamos aguardar para tentar agendar. Se agendando ou não agendando, o SEDCA se reunirá com vocês, vai chamar vocês, não é uma assembleia, mas vai chamar vocês para a gente tomar uma atitude junto com as organizações que serão prejudicadas por essa situação. Não é a primeira vez que isso acontece com a FIA, e aí da outra vez também fizemos da mesma forma e tentamos de alguma forma mediar. Espero que isso, de alguma forma, a gente consiga encaminhar ou pelo menos minimizar os efeitos dessa decisão. Silvana está com a mão levantada, Mônica. Eu vou passar para a Silvana e aí logo em seguida, se ainda tiver muitas coisas, eu vou ter que passar a assembleia para você. Tá, só finalizar os informes, né? Só finalizar. Silvana, pode falar. Oi, é sobre a pauta anterior do CMDCA. Desculpa, eu sou Silvana, para quem não me conhece, né? Atualmente presidente do CMDCA de São João da Barra e conselheira também estadual, né, do SEDCA. Aí só você falou que a reunião vai ser amanhã, né, às 14 horas, somente para os presidentes e vice-presidentes? Somente com os presidentes e vice-presidentes. E pedir também, eu não sei se Jefferson está na reunião ainda, mas porque eu não estou no grupo, eu já falei até na reunião anterior, mas eu ainda não estou no grupo. Aí puder lembrar ele aí também, eu agradeço, tá bom? No grupo. Jefferson... tem que ver só, o Jefferson vai entrar em contato tanto com você quanto com Macaé para vocês atualizarem o cadastro, né, que está no formulário, mas de qualquer forma aí coloca no grupo, aí a parte tentar colocar antes da reunião de amanhã, exatamente para vocês participarem. Okay. Só a Ana levantou a mão para informes, né? Ana, eu vou escutar o seu informe e saio. Ana. Eufrásia, é sobre essa pauta? Frase levantou a mão também. Sobre essa pauta, não, é só muito rápido para falar que eu estou tentando aqui no grupo nosso da Comissão Temporária de Revisão do Plano de Enfrentamento à Violência Sexual contra Crianças e Adolescentes, marcar uma reunião para o dia 3, próxima terça, era só isso. E em relação à FIA, também muito rapidamente, eu quero lembrar que em 2017, a Defensoria Pública ingressou com 2 ações civis públicas em relação à questão de repasse de recursos para a instituição de acolhimento e várias atividades em relação a criança e adolescente. E essas ações ainda estão em curso. Eu queria só fazer essa memória, essa lembrança. É bom, Eufrásia, eu estava lembrando exatamente disso. Quando eu falei que não foi a primeira vez, era de 2017 que eu lembrava. Daí depois a gente vai conversar junto sobre isso. Isabel levantou a mão, ou é a mesma mão anterior? Acho que é a mesma. É a mesma, Isabel? Tá. Então, vou seguir os informes para a gente já ir finalizando. Então, se mais algum conselheiro ou coordenador de comissão tiver algum informe, por favor, já levanta a mão aí para a gente organizar aqui e encaminhar aí para finalizar a assembleia. Eu quero dar um informe sobre a comissão permanente do CPA, sobre o CPA, né? Realizamos agora nesse final de semana, como eu coloquei lá no grupo dos conselheiros, um intercâmbio entre CPAs do SEDC e da cidade de Niterói, com recurso de uma instituição que acompanha o trabalho lá em Niterói do CPA, né, que é o Instituto JCA, então, com recursos dessa organização da sociedade civil, realizamos em Maricá esse encontro que reuniu 22 adolescentes, foram 32 pessoas no total e 22 adolescentes, e a intenção foi também impulsionar, né, a participação dos adolescentes nos CPAs, né, nas suas cidades. Então, tinha alguns adolescentes já que acompanham o trabalho Interredes que o JCA faz, o Instituto JCA faz, então, alguns também de Maricá, de Itaboraí, e que a intenção é abrir também mais esse canal de
possibilidade de implementação e regulamentação do CPA nessas cidades. O outro informe é que talvez a Alice queira falar mais, eu não sei se ela ainda consegue ficar aqui, porque ela está na escola, né? Então talvez tenha que ter retornado, mas é que a gente conversou na mesa diretora sobre uma proposta do CPA, que eles aplicaram, estão ainda, né, o questionário está aberto, aplicaram um questionário sobre saúde mental dos adolescentes, com a intenção de apresentar esses resultados em uma assembleia do SEDCA. Já temos 425 respostas de adolescentes, já tem 32 cidades que participaram, né, de responder esse questionário, e, como eu falei na mesa diretora, a intenção é apresentar esses resultados e convidar também representantes da Secretaria de Saúde, da Rede de Saúde Mental, da Secretaria de Educação, para a Assembleia de dezembro, em que eles estão propondo apresentar essa análise e esses resultados e as propostas que eles vão trazer enquanto CPA. Foi montada uma comissão temporária para análise desses resultados, com adolescentes representantes de todas as cidades que estão no CPA atualmente, e eles vão trabalhar nessa observação e análise dos resultados para pensar algumas propostas também e trazer. Então, a solicitação deles é que na Assembleia de dezembro, o SEDCA possa convidar os representantes da Secretaria de Saúde, né? A Ana Carolina, não vi ela aqui hoje, mas depois eu posso reforçar e passar também isso para ela, para verificar quem é essa melhor representação, e também a Rede de Saúde Mental, a coordenação da Rede de Saúde Mental da Secretaria de Estado, e também a SEDU, que eles acham que é muito importante, porque no questionário, dos 425, tem um percentual muito grande falando da importância de ter psicólogos nas escolas, cumprindo a lei que não é cumprida. Então, eles acham importante também trazer a SEDUC para essa assembleia, para ouvi-los, né? Então, esses dois informes, saber se é possível a gente manter essa solicitação deles para a Assembleia de dezembro, ou se alguém tem desacordo com isso, e depois eu dou o informe da Comissão da Primeira Infância. Ana Paula, só dialogando com você sobre essa temática, o Fórum Estadual de Saúde Mental, ele se reúne, eu não tenho ido nas últimas reuniões, porque tenho coincidido com outras agendas, acho que é quarta ou quinta-feira do mês, né? Eu acho que a gente poderia também tentar levar essa temática para o Fórum de Saúde Mental, o que vocês acham? Sim, já estou conversando com a Kátia Ramos, que é a coordenadora. Ótimo, né? ótimo. E depois a gente também fazer o convite oficial pelo SEDCA para a Assembleia, e já conversando com ela para que em algum encontro do fórum eles possam apresentar também esses resultados. Excelente, Eufrásia, muito bom. Acho excelente essa interlocução, é isso que eu tinha pensado, acho ótimo. Que bom, então, que você já está pensando. Então, a gente mantém para dezembro, e na mesa diretora de dezembro a gente afina melhor como isso, né, vai acontecer, e a comissão temporária que está analisando os resultados está se comprometendo a estar na Assembleia para falar desses resultados, né, e discutir melhor com os participantes da Assembleia. Acho que eu vou emendar, então, no informe da Comissão da Primeira Infância, pode ser, gente? Tá ótimo. Como eu falei na última Assembleia, também a gente já dialogou no grupo, né, de WhatsApp da Comissão de Elaboração do Plano Estadual da Primeira Infância, do SEDCA, a Rede Novatedu, que está executando um projeto chamado Criança e Direitos, com a Secretaria Nacional da Criança e do Adolescente, do Ministério de Direitos Humanos, e uma das metas desse projeto é de fomentar e fortalecer os planos pela primeira infância nos estados da região Sudeste e capitais. Então, dentro dessa perspectiva, vai acontecer um evento, um seminário de 2 dias, que a gente dialogou com a Comissão da Primeira Infância do SEDCA e fechamos que vai ser 16 e 17 de dezembro, né? E esse encontro, a gente pretende envolver conselheiros, tanto do CMDCA Rio, quanto da comissão do SEDCA, para que a gente possa impulsionar no CMDCA Rio a revisão do Plano Municipal para a Primeira Infância, e no SEDCA
apoiar um pouco mais nessa elaboração que nós estamos aí mergulhados, né? Então, reforçar que esse encontro está confirmado, 16 e 17 de dezembro, vamos encaminhar depois o convite também por e-mail para o SEDCA, mas que a Comissão da Primeira Infância do SEDCA está acompanhando e realizando esse encontro de forma conjunta com a Rede Não Bateduc e o projeto Criança e Direitos. Tá? Muito agradecida aí. Patinha, não sei se você quer complementar alguma coisa da comissão. Não, era o mesmo, era a mesma pauta, né? Só queria deixar, assim, para a gente poder, assim, abrir a matriz mental, que a primeira infância, ela abrange desde o nascimento, né, a primeira infância, mas também com outros dispositivos, são crianças pequenas do cárcere, criança da mediação educativa, crianças indígenas, crianças quilombolas, crianças que estão em todos os campos, quer dizer, que a matriz da nossa, às vezes, a gente vê uma infância, mas é infância total, é todas as infâncias, é importante a gente ter essa matriz mental também, a gente vai discutir todas as infâncias. É isso, Ana. Perfeito, Fatinha. Não sei se não tem ninguém com a mão levantada, não sei se mais alguma comissão tem informe para dar, creio que não, porque ninguém levantou a mão. Essa é a nossa última pauta da Assembleia, então, acredito que a gente possa encerrar, agradecer aí a participação de todos e todas, e agradecer também aos que participaram e não são conselheiros, é muito importante que a gente tenha os CMDCAs aqui. Voltem sempre, né, Ana Paula? Voltem sempre. Exatamente, a intenção de fortalecer também o grupo de WhatsApp é melhorar a comunicação, que com isso a gente também alcança as demandas das cidades, né, do Estado do Rio de Janeiro, e pode pensar coletivamente também, enquanto Conselho de Direitos, a participação mais efetiva, né, e a nossa incidência também mais efetiva em ponto SEDCA, né, RJ. Então, muito agradecida. Uma boa tarde aí para todos. Obrigada, gente. Boa tarde para todo mundo. A gente se fala lá no grupo da comissão temporária. Tá Beijo, certo. tchau, boa tarde. Tchau. Um abraço a todos. Tchau. Obrigada. Tchau, boa tarde.